Cê é louco? Nada pra fazer, vou colocar minha JBL no máximo. A era da estupidez, o preço da romantização da burrice. O universo e a estupidez humana. Mas em relação ao universo, ainda não tenho tanta certeza. Um cara que é bilionário, né? Ou próximo do trilhão, esse negócio de bilionário não é bom. Bilionário tem que acabar. Não é bom. Aí, Gão, mas você também tem dinheiro. Oh, meu Deus, Não vocês é são bom. burro demais. O que é meu é meu. Eu canso. Esses assuntos... Mas é você os que tem mais me dinheiro, cansam. irmão. Por que você tava falando de quem tem dinheiro? Boa. Porque O que é meu é meu. O meu é meu. Ninguém me deu. Ué, e o dele? Ele foi construindo, né? Foi construindo. Mas o... Infelizmente, isso é romantizado no mundo inteiro. Mas no Brasil, a situação é muito pior. Tá, e Se o que você o achou bilionário dinheiro na construiu? rua Não, e aí não. devolver pra pessoa que perdeu, você é taxado de trouxa. Se você se recusa a entrar em um esquema fraudulento que vai te dar 7 mil reais por ano e se aposentar mais cedo, você é besta por não aproveitar a oportunidade. E se você cobra um político criticando e denunciando suas ações erradas, você é traidor e um monte de istas. É sempre a mesma ladainha. Todos são ladrões. Se eles fazem isso, por que eu não posso fazer o mesmo? Os que fazem isso são um bando de hipócritas, porque ao mesmo tempo que reclamam da vida que têm e das injustiças que sofrem, eles são a causa central do problema, e devido ao seu egoísmo, levam milhões à ruína como consequência. Acha que isso é loucura? Então você não faz ideia de como a estupidez pode ser destrutiva. Estupidez. Qualidade ou característica do que é estúpido, falta de inteligência ou de discernimento. A estupidez pode ser vista como uma falha no aprendizado. Quando aprendemos sobre o mundo e sobre nós mesmos, o objetivo é melhorar, mas às vezes o aprendizado sai do rumo e se transforma em algo que nos prejudica. Isso acontece quando insistimos em crenças erradas ou seguimos comportamentos que não fazem sentido. Cada pessoa organiza suas ideias e experiências em esquemas, que são como mapas mentais para entender o mundo e decidir como agir. Esses esquemas nos ajudam a interpretar o que vemos e a tomar decisões. Um esquema pode ser útil se for bem ajustado à realidade, mas se estiver desatualizado ou incorreto, pode nos levar a vários erros. A estupidez surge quando mudamos um esquema útil para algo pior ou mantemos um esquema ruim mesmo sabendo que ele não funciona. Muitas vezes fazemos isso porque nos apegamos emocionalmente a esses esquemas, já que eles estão ligados à nossa identidade e à maneira como nos vemos. O historiador econômico italiano e professor universitário Carlo Maria Cipolla criou as Leis Básicas da Estupidez Humana e foi publicado pela primeira vez em 1988. Isso não é filosofia de boteco. Essas leis têm bases Mestre, boa psicológicas, noite, econômicas e sociológicas, todas obrigado por ver devidamente o vídeo que eu escolhi documentadas até o e final. disponíveis para quem tem sede de conhecimento. Tive que ver, né? São 5 leis no total. O e podem chat ser adorou. aplicadas em vários contextos. Aí, gente, agradeçam o mestre Roginho. O mestre Roginho que fez com que a gente visse aquele vídeo do professor falando do agronegócio. Agradeçam todos ao mestre Roginho. Deem boa noite pra ele. Um boa noite bem gostosinho pra ele. E o Brasil tem vários exemplos práticos para cada uma dessas leis. É impossível negar os fatos que estão na sua frente. Os que insistem em fazer isso, o fazem por pura birra ou porque são Demiurgo desonestos durma mesmo. com você. Lei 1. Junta. Subestimamos o número de indivíduos estúpidos em circulação. Muitas vezes, não percebemos quantas pessoas agem de forma estúpida ao nosso redor. O Jack, rapaziada, junta. Grupo, classe social, profissão ou posição de poder. É muito difícil prever atitudes irracionais de certas pessoas, mesmo em cargos importantes ou em posições de decisão na sociedade. Muitas pessoas seguem ideologias ou crenças que estão fora da realidade, como políticos que insistem em discursos falaciosos ou decisões públicas baseadas em esquemas mentais totalmente fracassados. Isso leva à dificuldade de reconhecer e corrigir os problemas, pois a maioria não percebe o tamanho da irracionalidade em circulação. Isso está relacionado ao viés do otimismo, porque as pessoas tendem a acreditar que o mundo é mais racional e inteligente do que realmente é. O viés do otimismo faz com que essas pessoas subestimem os riscos causados por decisões alheias. Sem saber, elas sofrem do efeito Dunning-Kruger, porque pessoas que possuem pouco conhecimento sobre um assunto acreditam saber mais do que realmente sabem e frequentemente tomam decisões erradas, o que ajuda a explicar a invisibilidade dos estúpidos. Sabe aquelas pessoas que você vê em comentários pela internet dizendo "Esse tá assistindo muito filme, bobagem, isso não existe". Tudo isso é teoria da conspiração. São exemplos claros de quem sofre do efeito Dunning-Kruger. Pela sua própria ignorância e preguiça de estudar e pesquisar, negam com uma confiança imensa algo que não sabem. Elas não entendem que muitas coisas que elas desconhecem e são incomuns à bolha em que vivem são fatos e amplamente documentados, muitas de fácil acesso em sites de artigos acadêmicos. Durante as eleições, as pessoas menosprezam o número de votos que candidatos idiotas conseguem. Isso acontece porque acreditam que ninguém vai votar nele, mas na prática, essas figuras acabam ganhando um grande apoio popular.
Subestimamos o impacto de decisões burras no coletivo. A estupidez está mais presente do que parece, e muitas vezes as pessoas só percebem isso quando é tarde demais, e os despertos, que não tem nada a ver com isso e só querem se afastar da manada, acabam pagando o preço. Os artistas são um prato cheio em relação à estupidez. Romantiza a pobreza, a falsa riqueza, a figura do bandido e o estilo de vida do crime. Eles não entendem o tamanho da influência e o alcance que tem com as milhões de pessoas que os seguem. E quando idiotas influenciam estúpidos, o caos é instaurado. Jovens de comunidades carentes acabam se identificando com esse papo e veem o crime como um caminho legítimo, só reforçando ainda mais a glamorização de comportamentos destrutivos. A primeira lei é talvez a mais impactante, porque ela faz a gente perceber que a estupidez não é restrita a pessoas sem instrução. Ela está presente desde o topo até a base da pirâmide social, como presidentes, parlamentares, juízes, jornalistas, artistas e pessoas comuns. O erro coletivo acontece porque todos ignoram a quantidade de indivíduos estúpidos em circulação. O que assusta é que muitos desses indivíduos estão em posições de poder, não é? Onde suas ações têm um impacto gigantesco na sociedade, criando um ciclo de caos que atinge a todos. As coisas só pioram à medida que avançamos em cada uma das leis, porque a probabilidade de uma pessoa ser estúpida é independente de qualquer outra característica dela. A teoria da distribuição normal aplicada à cognição diz que a inteligência ou a racionalidade não se distribui de forma linear. Pessoas podem ter altos níveis de conhecimento técnico, mas ainda assim serem estúpidas em outras áreas. Isso reforça que a inteligência em uma área não garante racionalidade em todas as outras. Ou seja, ser inteligente, educado, rico ou pobre não protege ninguém de ser estúpido. Complementar a isso, temos a teoria da multiplicidade de 14 anos já com inteligências, que diz que as Tiririca. pessoas podem ser brilhantes Galera continua em um votando no campo, como por Tiririca. exemplo, Boa noite, ciência, Rutra. e completamente incompetente em outros, como vida social ou moral. Essa relação serve para mostrar que, enquanto podemos prever a inteligência geral de uma população, não podemos prever quem será estúpido, pois a estupidez não depende de classe social, formação acadêmica ou posição de poder. Por exemplo, Deixa essa p aí! A gasolina baixou! Deixa essa p! Eu fiz um vídeo já derramou! Ei, tem que parar o c... Aperta, eita! Deixa derramar Cadê? cadê? Puxa pra fora o bico! Essa p... tá correndo, vai, cadê? Vai, vem cá ajudar! Ajuda! Deixa! Gasolina Pode baixou! derramar, Não, meu. para nada! Deixa derramar! Deixa derramar! Lavar o pneu, lavar... Deixa! Puta, estragou o carro, bicho. Deixa derramar! Ô, vai molhar o carro! Puta merda, estragou o Então carro. não adianta se o dólar vai baixar. Não adianta se a economia vai bem. Ai, Não meu adianta Deus. se vai ter mais emprego, mais isso, mais aquilo, se ninguém tiver oxigênio. Cara, às vezes eu tenho um pouco de vergonha de ser mulher por conta da maioria das mulheres. Muito burras, não dá. Não dá. Olha a bosta que ela fala, dá vergonha, caras. Porque sem oxigênio, o dólar, ele vai ficar ali sozinho voando, ó. Vai todo mundo sem oxigênio, entendeu? pessoas de todas as classes sociais, Nossa incluindo Senhora. médicos, advogados e empresários, caíram no golpe de pirâmides financeiras como a Telex Free e a Atlas Quantum. Mesmo com o alerta público de órgãos financeiros, muita gente acreditou em promessas de dinheiro fácil. A segunda lei expõe uma verdade incômoda. A estupidez é democrática. Ela atinge a todas as camadas sociais e não faz Nunca tinha distinção visto esse entre vídeo classe, dela, tô- profissão ou inteligência. Essa Não lei acredito. acaba com a ilusão das pessoas que acreditam que os ricos, instruídos ou poderosos são mais racionais. Todos podem ser vítimas de suas próprias ações. Então, poder, inteligência ou educação formal não garantem imunidade à estupidez. Analisando a Lei 3, ela diz o seguinte: uma pessoa estúpida é aquela que causa dano a outra pessoa ou grupo de pessoas, enquanto não obtém nenhum ganho para si ou até sofre perdas. O comportamento estúpido está muito ligado ao dilema do prisioneiro na teoria dos jogos. Quando duas partes não cooperam, mesmo sabendo que isso as prejudicará, o resultado é prejudicial para todos. É o famoso perde-perde. Na psicologia clínica, isso está ligado aos comportamentos autodestrutivos, e pessoas que persistem em hábitos que lhes prejudicam, como vícios e autossabotagem, seguem a lógica da terceira lei. Essa é a lei mais poderosa e temida, pois revela o verdadeiro perigo da estupidez. Mesmo consciente dos prejuízos, o estúpido age de forma prejudicial para os outros, mesmo que isso o prejudique também, ao contrário do perverso, que se beneficia enquanto os outros perdem. Por exemplo, alguns parlamentares propuseram a exclusão de matérias como filosofia e sociologia do currículo escolar, alegando que elas eram inúteis e ideológicas, ao invés de solucionarem o problema que eles mesmos criaram ao enfiar essas ideologias nessa Cara, mas eu vou ser bem sincera, eu tive filosofia na escola e foi uma bosta. Se eu tivesse pego esse tempo e lesse o livro de Dostoiévski em casa, Platão, Aristóteles,
eu teria aproveitado muito melhor. Porque realmente elas são sim, aí eu acho que o cara se perdeu no vídeo. Na escola é uma bosta o ensino de filosofia e sociologia. Você aprende muito mais hoje em dia com internet, com livros. Essas disciplinas nos últimos 100 anos, eles simplesmente querem excluí-las. Caso aprovado, isso acabaria com o pensamento crítico dos estudantes, limitando drasticamente a sua formação intelectual. Mas as pessoas têm um Próprios pensamento crítico parlamentares, todo enquanto enviesado líderes de já. uma nação, se prejudicariam a longo prazo, pois uma sociedade menos crítica é mais fácil de ser manipulada. Basta ver a maioria da população hoje. E quando as pessoas, durante protestos ou comemorações de futebol, quebram ônibus, arrancam bancos de praças ou destroem câmera de vigilância, o que você acha que acontece? Após a derrota do Brasil na Copa de 2014, quando perdeu de 7-1 para a Alemanha, houve atos de vandalismo em várias cidades. As estações de transporte público foram Essas matérias não têm pensamento crítico nenhum. Sociologia e filosofia na escola não tem pensamento crítico. É só Marx, é só crítica ao capitalismo, é só lacrada, só. destruídas por torcedores revoltados. Fora um alemão e um humorista que foram agredidos por eles. Tudo por causa de um jogo de futebol. O custo de reposição dos equipamentos é pago com dinheiro público, ou seja, você e eu pagamos por isso. Então, As pessoas que quebram os bens A gente não públicos devia não pagar ganham por isso. absolutamente nada. E, em muitos casos, acabam presas. Não me lembro desses gados fazendo arruaça quando o dólar sobe, quando a gasolina aumenta, quando o preço das suas se eu fizer arruaça, se o dólar subir, eu vou presa. Tá bom, amigo, mas peraí. Gente, ó, tá bom. O dólar bateu R$7. Eu vou começar a fazer arruaça na rua, lá na Avenida Paulista. Eu vou presa. A gasolina bateu a alta nos últimos, a maior valor nos últimos 10 anos. Vou fazer uma arruaça. Eu vou presa. Vão falar que eu sou uma ameaça à democracia e eu vou presa. E aí? E aí? as contas aumenta, nem quando são roubados nas ruas. Também não me lembro dessa revolta toda. Aí vão falar, olha gente, essa menina aí é muito perigosa, hein, cuidado com ela. A gente tá prendendo ela, porque se não prender, senão é uma pessoa muito perigosa. Ela quer acabar com a nossa democracia. Não vai mudar nada. Vão só rir da minha cara, eu que vou me lascar. Políticos que eles mesmos colocaram lá, já que são estúpidos, e não gostam de política, e ficam palpitando sobre sem saber nada, e são governados e manipulados O Google tá sendo... o Google não pode mostrar a cotação do dólar atual? Nos extorquindo cada vez mais para termos que financiar através de impostos esses idiotas que criam leis só para nos ferrar todos os dias. Você é burro se agir de maneira correta no Brasil. É uma inversão total de valores. Aquela bizarrice onde o poste mija no cachorro e a pipa empina o menino. O Bostil é um país que compensa ser malandro, e isso é glorificado de todas as formas. As pessoas glorificam canalhas que aplicam golpes. Mano, doa pra mim, pra gente ajudar o Rio Grande do Sul. Mano, vou mostrar comprovante. Não, na verdade mostrou, mas tinha Photoshop. Essa é a decisão mais importante da minha vida. Então, mostrar ele mostrou. Só que tinha Photoshop. Golpes. Literalmente bota um ladrão no Planalto Central e se glamoriza a malandragem desde pequeno. A mídia romantiza a safadeza. Você liga sua televisão e o que tá passando é novela, onde um personagem trai o outro, rouba, etc. E o pior não é isso estar na trama. O pior é que esses atos são sempre justificados e passado pano como se fosse certo. Esta é a lei mais assustadora de Tipola, pois mostra que o estúpido é tão perigoso quanto o perverso, e juntos podem sobrecarregar serviços públicos, aumentar o custo de vida e desestabilizar a convivência social. Indo direto para a Lei 4, ela diz o seguinte: pessoas não estúpidas sempre subestimam o poder de destruição dos estúpidos. Em particular, as pessoas não estúpidas esquecem constantemente que, em qualquer momento, lugar e circunstância, associar-se ou conviver com pessoas estúpidas invariavelmente se revela um erro custoso. Como disse na primeira lei, as pessoas Às vezes fazem a gente uso não tem do viés escolha, do né? otimismo e falácia do mundo justo, porque ainda acreditam que o mundo é um lugar justo, ou seja, quem age de forma errada vai ser punido. Isso impede que as pessoas tomem precauções contra o impacto dos idiotas, resultando no efeito de normalização do desvio, que acontece quando comportamentos irracionais acontecendo com frequência, como a corrupção, por exemplo, é normalizado ao desprezarmos o poder de destruição deles. Muitas pessoas não ligam para o impacto de pequenos atos de corrupção, como pegar um atestado falso, por exemplo. No entanto, quando todos fazem isso, o sistema entra em colapso e todos sofrem.
Lembra do que eu disse quando as pessoas falam, todos são ladrões, se eles fazem isso, por que não posso fazer o mesmo? Esse é um exemplo perfeito do efeito de normalização do desvio. A quarta lei é um alerta sobre o perigo da convivência com estúpidos. Ela ensina que nunca devemos menosprezar o poder deles, pois eles podem causar prejuízos imensos, independentemente de classe social, inteligência ou status. Os jornalistas também se encaixam na quarta lei, porque ao divulgar os furos de reportagem sem verificar as fontes, corre o risco de espalhar notícias falsas. Ao replicar notícias falsas, a credibilidade do jornalista e do veículo é destruída. Os jornalistas que se associam a fontes não confiáveis subestimam o poder de destruição de um simples boato. Uma notícia falsa viral pode destruir carreiras e prejudicar a confiança da população na imprensa. Muitas vezes nem precisa ser uma notícia falsa. Só o fato de ser escandalosa, sensacionalista e partidária já quebra a confiança das pessoas. A quarta lei revela que conviver com estúpidos é um erro fatal. Esses exemplos mostram que, quando os não estúpidos subestimam o poder destrutivo dos imbecis, eles pagam um preço alto. Essa é a lógica de Tipola. O estúpido não tem lógica, e por isso é incontrolável. O que nos leva à quinta lei, que diz que a pessoa estúpida é o tipo de pessoa mais perigosa que existe. Estudos mostram que eventos negativos têm impacto... No mundo democrático, sim. No mundo onde essas pessoas não têm voz, ela não é uma ameaça maior em nossas vidas do que eventos positivos. A estupidez se encaixa nesse conceito, já que uma burrice tem consequências mais destrutivas que um ato inteligente. No dilema do prisioneiro, quando todos buscam vantagens individuais, o resultado coletivo é o pior possível, e a estupidez só acelera esse colapso. Quando as pessoas seguem um comportamento de manada, muitas vezes agem sem pensar, o que potencializa o poder destrutivo de decisões estúpidas em grupo. A quinta lei é o coroamento das 4 anteriores. Segundo Tipola, de todas as categorias humanas, no caso inteligentes, bandidos, ingênuos e estúpidos, os estúpidos são os mais perigosos. Durante uma viagem à Disney, MC Gui fez um vídeo zombando de uma menina que usava uma peruca, provavelmente por motivo de saúde, como câncer, por exemplo. Ele riu da garota e expôs a imagem dela nas redes sociais. Chegamos na Disney, mano. Esse se lascou, hein? Olha a menininha. Nossa, que otário. Para de largar. Nossa. Todo mundo quieto na boia brasileiro. Olha só, a menina usa peruca. Todo mundo quieto, numa boa, esperando ir pra Disney. E só os bobão brasileiros. Olha, eu vou estar usando peruca. Eu sou pateta. Resultado, karma instantâneo. Houve uma indignação nacional, perda de contratos, cancelamento de shows e destruição de sua reputação. Ele mesmo sofreu as consequências, mas o maior impacto foi na imagem dos brasileiros no exterior, que passaram a ser vistos como pessoas desrespeitosas. É mesmo? A Anitta é um prato cheio a respeito disso. Em várias entrevistas internacionais, ela queima o Brasil a cada declaração Ninguém que dá, precisa de bilhões, só ela. especialmente sobre as mulheres brasileiras. Com isso, os estrangeiros pensam que todas as brasileiras são Sim, iguais a ela. todo mundo acha que a mulher brasileira é que elas puta. sofrem a morar nesses países. Por causa disso, o Brasil fica conhecido como a casa da mãe Joana, onde a desordem e retrocesso é o que impera. No auge da crise sanitária, um homem foi filmado lambendo pacotes de alimentos em um supermercado. O vídeo viralizou e gerou revolta. Isso aconteceu nos Estados Unidos. O caso assustou a população, gerou pânico sobre o risco de contaminação e aumentou as tensões sociais. Ele não ganhou nada com isso. Foi identificado, denunciado. Nossa, é e preso. verdade. Cara, por que brasileiro tem que fazer barulho em todo lugar? Quanto mais barulho a pessoa faz, pra mim, mais burra ela é. Tem que ficar fazendo barulho, tem que ficar fazendo barulheira, gritaria. Eu já olho assim e falo, mano, que é isso, cara? Que é isso? Fica quieto, cara. Nesse momento, fica quieto, fica numa boa. Mas o estrago já estava feito. Aplicar as 5 leis fundamentais da estupidez humana ao cotidiano não é apenas um exercício intelectual, é uma necessidade prática. É correlacionado com QI baixo, Carlo sim. Maria Tipola nos mostrou que a estupidez não está restrita a uma classe, profissão ou nível de poder. Ela atravessa todos os estratos sociais, então ninguém está imune. Mas por que isso importa? Porque reconhecer e expor a estupidez é uma forma de alertar que as você é pessoas cringe, dos seus sinto efeitos muito. destrutivos. Cada uma das leis nos revela uma faceta diferente de como a estupidez opera e como seus impactos podem ser devastadores. Ao Sim, observar a pessoa exemplos que quer ser o concretos no centro das Brasil, atenções fica por meio claro de saber burrice, que identificar as ações palhaçadinha, estúpidas em fala cada nível alto. social é crucial. Muitas vezes, pessoas são iludidas pelo poder, pelo prestígio ou pela fama de uma figura pública, e por isso se recusam a ver o óbvio. Essa pessoa está prejudicando a todos, incluindo ela mesma. Isso é verdade, Ter isso aqui é no consciência mundo dessa inteiro. dinâmica nos impede de cair no erro de Favela segui-los ou venceu. apoiá-los. A quarta lei de Tipola é clara: não se associe a estúpidos, pois eles te arrastarão para Cê é louco? Nada pra fazer, vou colocar minha JBL no máximo. o abismo.
Quando nos envolvemos com políticos incompetentes, celebridades irresponsáveis ou jornalistas sensacionalistas, estamos nos colocando no centro do desastre. Entender essa lógica nos permite filtrar melhor as pessoas, os líderes e as informações que absorvemos. Muitas vezes, não percebemos que estamos cercados por pessoas que agem sem lógica e sem propósito. Isso acontece porque o estúpido não precisa ter más intenções. Ele pode ser alguém bem intencionado, mas que por pura ignorância provoca destruição em larga escala. Reconhecer isso nos obriga a questionar discursos, decisões e narrativas públicas. Receba! Principalmente quando vemos decisões ilógicas, vidas de autoridade. Receba! Berinjel deu 30 pratos de comida. Já? Valeu, Beringuel. Obrigada pelos 30 meses de sub no canal. Muito obrigada pela sua presença de sempre. Muito obrigada aí pelo sub. Valeu pelo apoio. Tamo junto, Beringuel. Feliz 2025 pro senhor, caso não tenha lhe dado os parabéns por esse belo ano aqui que a gente tá entrando. Que a gente vendo esse vídeo aqui, eu dando parabéns por 2025, pelo amor de Deus. Tô muito amostradinho. Autoridades e figuras de poder. O bandido, o mentiroso e o mal intencionado podem ser combatidos porque suas intenções são previsíveis. Calma, Calabreso. É imprevisível. Calma, Calabreso. Ao vivo. Mano, esse cara é intancável. Esse cara não dá. Mano, desculpa a sinceridade. Esse cara quer ser médico. Ele não sabe nem escrever direito. Pô, o cara fala assim, eu quero ser médico. O cara não sabe nem escrever direito. Filho, uma coisa de cada vez. As suas metas têm que ser mínimas. Por exemplo, a meta principal dele poderia ser assim. Eu quero escrever e falar o português corretamente. Próxima meta. Eu quero melhorar a minha dialética e a forma como eu me comunico com as pessoas. Beleza. Terceiro. Vou fazer um cursinho extensivo de medicina. Agora que aprendi a ler e escrever corretamente e aprendi a fazer os cálculos matemáticos da melhor forma, irei fazer um cursinho. Assim, as chances de passar em medicina serão maiores. Aí depois que ele faz tudo isso, né, passa no cursinho e tal, faz o cursinho, aí ele fala, olha, eu quero ser médico, eu quero passar em medicina. Depois de ele ficar, sei lá, uns 2, 3 anos no cursinho. Aí ele pode ter esse sonho dele. É o que mais faz sentido. Esse aí é mitomaníaco, ele filmou uma tela de TV e disse que tava viajando. Esse cara é muito mentiroso. Meu, como é que a Globo põe uma... Como é que a Globo põe uma pessoa tão burra num programa do Big Brother? Se bem que o Big Brother deve ter muita gente burra lá dentro. Cara, como é que a Globo não faz um teste... Será que acha que a Globo sabe? Eu acho que a Globo sabe que essas pessoas são imbecis. Por isso que ela coloca lá dentro. Ele ataca quando menos se espera, de forma ilógica e sem qualquer benefício para si próprio. Ao entender que o estúpido é o inimigo mais perigoso, passamos a observar com mais atenção quem está em cargos de poder e quem influencia o imaginário coletivo. Nossa. A lição mais profunda de Tipola é que não podemos mudar o fato que os estúpidos sempre existirão, mas podemos mudar a forma como reagimos a eles. Se queremos uma sociedade mais justa, racional e próspera, devemos ser implacáveis a expor onde a estupidez se manifesta. Foi ele que ganhou o Big Brother? Ah, foi ele, né? Nossa senhora, espero que ele esteja investindo muito bem o dinheiro que ele ganhou no Big Brother. Nossa, é verdade. Puta merda. Isso exige coragem para apontar o dedo, discernimento para identificar comportamentos estúpidos e, acima de tudo, ação para reduzir o impacto desses atos no cotidiano. Se a estupidez não for exposta, ela continua se fortalecendo na escuridão, gerando crises políticas, econômicas e sociais. Quando revelamos os rostos, nomes e exemplos práticos de quem pratica a estupidez, estamos, de certa forma, imunizando as pessoas contra ela. Cada indivíduo mais consciente é uma barreira a menos para os efeitos nocivos dos idiotas. Ele não tá podemos pedindo impedir Pix. a existência deles. Mentira que o dinheiro do Davi acabou. Sério que ele tá pedindo Pix e patrocínio? O que ele fez com o dinheiro dele? Cara, o dinheiro dele acabou? Do ganhador do Big Brother passado. Acabou a grana dele. Acabou. O que ele fez com o dinheiro? Ele já perdeu tudo, se não me engano. Tava pedindo dinheiro pra visitar o Rio Grande do Sul nas Nossa. Vai tomar banho. Mas podemos ir... Ele fica marcando as empresas e falando, marcas, que eu queria trabalhar junto, vou fazer isso. Quer se lascar? Se lasca. E seu impacto na sociedade. E isso é o que torna esta análise tão relevante e urgente. Então não tenha medo de pensar. Eu vou gravar TikTok chorando. Pelo amor de Deus, Capcom, me dá um Monster Hunter, Capcom, por favor. Capcom, me dá um Monster Hunter, por favor. Vou me filmar chorando. Querer aprender, se esforçar e buscar o conhecimento é visto por alguns como algo cringe, careta ou chato.
Gente, primeiro menino na minha escola, gosta de ler livro na hora do recreio, não fica vagabundando. Tinha que ser o quê? Criticando o menino lendo o livro. Tinha que ser o quê? Aí essas meninas crescem e falam: eu sou tão nerd. Nossa, eu sou tão nerd. Assisti todos os filmes da Marvel. Eu sou tão nerd. Aí cresce, faz um canal de videogame, não joga porra nenhuma, aí você pede a gamer tag. Meu Deus! Ele pediu a minha gamer tag, meu Deus. Ele cobrou o meu vídeo jogando o jogo. Meu Deus! Ajunta no machista, junta. Que cringe, gente. Ai, que cringe. O Jack, rapaziada. Junta. Drogada, né, essa mulher no final aí. Ah, e fala pra pausar e ler com calma. Sem tempo, irmão. É só não dar atenção, Zeca Bundão. Não precisa falar dessa forma. É só não dar atenção, porque aí não acaba a mamata. Ó, os caras tudo... Boa noite, Yankee. E esse Mas canal sabe aqui é que do realmente Super Xandão? cringe? Passar a vida toda sem entender o mundo à sua volta. Isso sim é vergonhoso, porque no fim das contas, quem zomba de quem busca conhecimento está apenas revelando o próprio vazio. Essas pessoas riem porque se sentem ameaçadas. Elas sabem no fundo que estão paradas no tempo. Quem escolhe o caminho do conhecimento avança, e isso incomoda quem ficou para trás. Elas até te querem bem, mas não melhor do que elas. Mas isso não é problema seu. Cada minuto que você dedica a aprender, a questionar e a refletir é um passo para se libertar da ignorância e também das correntes que prendem quem só vive de zombaria e mediocridade. Não se deixe abalar por essas vozes pequenas. Se alguém na vida não é careta, é corajoso. Pensar por conta própria, buscar respostas e se esforçar para entender o que está por trás das aparências é um ato de revolução pessoal. E num mundo onde muitos seguem um rebanho sem questionar, pensar se torna um ato de rebeldia. Você não pode mudar o mundo inteiro sozinho, mas pode mudar o seu mundo, e às vezes isso já é o bastante. Porque quando você decide aprender, você se torna mais forte, mais difícil de enganar e mais consciente de quem merece sua atenção e seu respeito. Então, se alguém rir de você porque está lendo, estudando ou tentando entender algo mais profundo, apenas sorria de volta. Eles estão rindo porque não tem nada mais inteligente para oferecer. Enquanto eles zombam, você está crescendo. O foda é que na escola você sofre bullying. O foda é que a escola às vezes é o único lugar que a gente pode conviver com outras pessoas, né? Quando a gente é criança, adolescente, daí é complicado, né? Pra que eu vou ler depois eu assisto o filme? O dado popular que algumas pessoas atribuem a Thomas Gray e outros a John Lennon diz que a ignorância ela é uma pensa bênção. assim, quer saber? Discordo totalmente, porque Eu o acho que criador eles têm diz razão, que eu seu sou um povo esquisitão. perece por falta Não, é que tá. Aí o cara fica com bullying na cabeça, aí ele fala assim: eles têm razão, eu sou um esquisitão, eu vou parar de ir pra escola. Aí o cara até conclui o terceiro ano do ensino médio, um cara inteligentíssimo que gosta de ler, que tem um conhecimento assim de querer saber das coisas. Aí recebe tanto bullying na cabeça, que ele fica em casa, não consegue arranjar emprego, não consegue socializar, não quer entrar na universidade porque tem medo do que vai acontecer. O cara acaba entrando em lugares estranhos na internet, começa a delirar, começa a ficar vendo muita bobagem na internet, só coisa autodestrutiva e faz merda. Uma pessoa que podia ser um gênio na sociedade, que podia ajudar os outros, sendo jogado no lixo porque um bando de burro, estúpido, fez bullying com ele na infância e ninguém fazia nada, e é aquela coisa, vamos condecorar os idiotas da escola ao invés de quem realmente tá querendo estudar. De conhecimento. E vemos isso passando de geração em geração. Escolha crescer, escolha ser livre, não seja parte da manada de idiotas, porque essa é a longa marcha dos gados direto para o abatedouro. Para expandir seu conhecimento, aprender inglês é essencial. Hoje... Merchan no finalzinho? Não, obrigada. Eu vou dar um likezinho, vai. Eu vou dar um like, porque é uma mensagem boa, mas algumas coisas eu discordo.